Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Hoje nós iniciaremos o assunto de preenchimento das figuras no CorelDRAW. Quanto ao preenchimento no CorelDRAW, existem diversas opções disponíveis pelo software. Hoje nós abordaremos as figuras com as opções de sem preenchimento, que vem por padrão, e como chegar a esse padrão, caso seja necessário, preenchimento uniforme e o preenchimento de gradiente ou degradê. Bem, vamos começar aqui criando um retângulo no qual nós faremos o preenchimento. E, por padrão, como vocês podem ver, o retângulo ele vem sem preenchimento. Se por algum motivo você mudou a cor, por exemplo, desse retângulo e necessitar que ele volte a ficar sem preenchimento, aqui nesta barra lateral basta apertar com o botão esquerdo do mouse neste xizinho aqui, e o preenchimento da forma desaparece. Outra maneira é nesta barra aqui embaixo, no símbolozinho deste baldinho de tinta, dar 2 cliques e apertar nesse xizinho que é sem preenchimento. Há também, através da ferramenta de preenchimento, a alteração do preenchimento aqui em cima, parte superior. Vale falar uma coisinha em relação ao CorelDRAW X7 para quem estiver acompanhando a videoaula de algumas versões anteriores, é que nos CorelDRAWs X6, X5, as opções de preenchimento ficavam aglutinadas numa pequena caixinha parecendo um baldinho de tinta, contendo as opções de preenchimento. O CorelDRAW X7 ele muda um pouquinho. Ele apresenta primeiro essas duas caixinhas aqui, ferramenta de preenchimento interativo, e a inferior, ferramenta de preenchimento inteligente. Ao se clicar na de preenchimento interativo, nós temos de malha interativo, clicando na setinha, e opções que antigamente apareceriam no menu contextual, como preenchimento gradiente, preenchimento uniforme, etc., aparecem nesta barrinha superior aqui. Aqui o sem preenchimento, preenchimento uniforme, o gradiente, que aqui está com o nome de preenchimento de fonte, de padrão e etc. Esses outros preenchimentos serão retratados nas próximas aulas sobre preenchimento. Bem, vamos lá. Já mostrei como retirar o preenchimento de uma forma. Agora nós vamos adicionar. E começaremos com o preenchimento uniforme. Esse preenchimento é o mais básico, bastando selecionar a forma e escolher uma das cores aqui na paleta. Vamos preencher de azul. Está aqui nosso retângulo azul. Mudar a cor de uma forma em preenchimento uniforme é extremamente simples. Basta selecionar. Uma dica para o pessoal que está iniciando no Corel é que, se quiser ter acesso a tons diferentes de cores, sem ter que acessar, por exemplo, aquelas janelinhas de preenchimento, etc., um modo é clicar sobre a cor da qual nós teremos como fonte, segurar apertado com o botão esquerdo, e este pequeno menuzinho aqui com uma paleta avançada de cores a partir daquele tom. Isso aqui é uma dica bastante útil para quem está iniciando agora, e em diversos momentos ela vai acelerar bem a produtividade. Certo. O preenchimento uniforme pode ser feito também aqui nessa parte inferior, do mesmo modo que fizemos para retirar o preenchimento. Agora, aparecendo essas opções através do controle de tons da cor que especificamos aqui. Temos a opção também de alterar nessa barrinha aqui. Escrever através dos valores
do padrão, temos um misturador para escolher a cor e as paletas CMYK, que foi o modelo que nós escolhemos, as paletas de cores deste modelo. Certo. Para fazer esse processo através daquela ferramenta de preenchimento, da mesma maneira, clique sobre preenchimento uniforme e por aqui, ou preenchimento interativo, etc. Aqui também simples, aparece a paleta, difere um pouquinho, mas também é bastante simples. Nosso próximo preenchimento é o preenchimento de gradiente. O preenchimento de gradiente, ele é aquele que começa num tom geralmente mais claro e que vai evoluindo até um tom mais escuro de dada cor, ou de uma cor diferente para outra, mas fazendo uma transição de tonalidades entre elas. Para fazer o preenchimento degradê, as duas maneiras são as seguintes: selecionar o objeto, 2 cliques nessa barra inferior aqui, né? Apertar nesta barra aqui, preenchimento de fonte, e escolher as cores. No CorelDRAW X6 e X5, esta forma de preenchimento aqui é diferente, essa interface de preenchimento é diferente. Não vamos nos atentar em como era nas versões antigas agora a partir desse ponto, porque se diferenciam bastante. E como o curso é voltado para o X7, vamos tentar explanar melhor para essa versão. Enfim, como eu disse, o gradiente ele parte de uma cor num tom mais claro até avançar para um tom mais escuro. Aqui nessa primeira opção nós temos um pequeno preview de como ficará nosso preenchimento e a opção de escolher a direção dele. Por exemplo, digamos que nós tenhamos uma esfera, desenhamos uma esfera, uma elipse, e queremos que ela tenha um sombreamento e que neste ponto aqui, vou demonstrar aqui, nós temos uma esfera, uma elipse, e queremos que, deixa eu rotacionar isso aqui, que desse ponto para baixo comece a clarear, que esteja branco, e venha escurecendo. Como que nós faríamos isso? Através da ferramenta gradiente, selecionando aqui, deixa eu deixar aqui do lado, escolhemos a fonte, a partir daqui mais claro, como dissemos, e escurecendo até chegar a essa base. Nós temos um controle também de onde será, digamos assim, os pontos de transição de cores. Se queremos, por exemplo, que a cor preta que tenha uma transição, digamos assim, muito próxima do branco, dessa maneira, nós arrastamos este pequeno controle para mais próximo da última cor. Se quisermos o contrário, é também só realizar a operação contrária. Certo. Então, deu uma pequena travadinha aqui. Certo. Aqui é um conjunto de formas de preenchimentos que o CorelDRAW provê, mas não vamos falar disso aqui agora. Certo. Então, além dessa forma de preenchimento aqui do gradiente, desculpa, eu não falei antes, existem outras maneiras de se realizar um gradiente. Este tipo aqui é chamado de gradiente linear. Por quê? Porque ele começa em linha assim e linearmente ele vai escurecendo. Podemos fazer este mesmo gradiente, quer dizer, podemos fazer gradientes de outras maneiras, como gradientes radiais, que seriam o melhor caso para nossa elipse,
gradientes cônicos e gradientes de caixa. Vejamos aqui o elíptico. Vejamos que agora a nossa elipse está com um aspecto mais 3D, vamos dizer assim. Isso porque o preenchimento, quer dizer, o gradiente radial, ele toma como uma fonte, um centro, e aí vai escurecendo para todas as bordas no raio a partir desse centro que nós podemos especificar, assim como no linear, arrastando aqui. Aqui vamos colocar nas pontas de cor como eu tinha usado no exemplo. Um pouquinho para cá. Opa. Meio desastroso isso aqui. Certo. Temos também o preenchimento de gradiente cônico, que formaria um cone. Mesmo o funcionamento dele é semelhante ao dos outros. E temos o retangular. Certo. Estes foram os tipos de transição. Nós temos também a forma como essa transição se dá. Por exemplo, aqui nós temos a forma de preenchimento padrão. Mas podemos, por exemplo, realizar o preenchimento uma vez e daí espelhá-lo. E ainda fazer essa transição e o espelhamento e espelhá-lo mais uma vez. Para mudar as cores, para controlar as cores do gradiente, além de escolher uma cor base e depois ir para gradiente, pode-se clicar nos quadradinhos aqui que fazem os indicadores de níveis. Ou clicar apenas uma vez, mas às vezes o CorelDRAW não responde. E nessa caixinha aqui, escolher a cor para um dos pontos. Vou escolher este aqui agora. O CorelDRAW tem alguns momentos dele que ele não é muito responsivo. Isso é normal. Bem, e mais uma coisa é adicionar cores de transição ao gradiente. Por padrão, há-se apenas duas cores. Se estivéssemos trabalhando com azul, serão consideradas as cores mais escuras desse azul, digamos o azul original, até a parte mais clara, chegando no branco. Mas se quisermos adicionar outros pontos de transição, por exemplo, um gradiente que vá do azul escuro até uma cor ciano, e entre elas, não sei, um amarelo, por exemplo, clicando duas vezes sobre um destes quadradinhos aqui, nós criamos mais um ponto de transição de cores. Certo. Temos também, aliás, como adicionar transparência aos nós através dessa caixinha aqui. Uma dica sobre como descobrir o funcionamento de alguns ícones do CorelDRAW. Um deles é o da transparência. Geralmente a transparência é identificada através da pequena tacinha. Quando se vê uma tacinha, é quase certeza de que aquele controle se refere a uma transparência, algum tipo de transparência. Certo.
arrastando aqui os nós que criei, clicando 2 vezes. Entra aqui, temos os níveis, tricada 1 vez. Ok. Nessa aula, tentem repetir as formas que eu fiz aqui e pegar aqueles outros desenhos das aulas anteriores e adicionar preenchimentos a eles. Nessa aula nós nos atemos a essas duas formas de preenchimento e o sem preenchimento. Aqui, como eu havia falado, pegue uma forma com preenchimento, com o botão esquerdo do mouse nesse xizinho aqui, e ela perde o preenchimento. Próximas videoaulas nós falaremos de outras formas de preenchimento um pouco mais avançadas. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.